Hello, gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o Cinegirls Podcast. E se você ainda não segue a gente, não ativou o sininho, não deu um joinha se você gostou do episódio, faça isso para ajudar aqui a produção de conteúdo de cinema e séries que temos aqui no Cinegirls. Hoje eu estou com uma convidada que é uma amiga pessoal minha também e uma amiga de negócios, que é a Roberta Almeida. A Roberta, ela é estrategista de marketing. Ela também tem a empresa RA Mentoria, estrategista e mentora de negócios e CEO do Miss Festas e Objetos de Coração. E como Objetos de Coração, ela foi participante do programa Shark Tank número 6. Seja muito bem-vinda, Roberta. Jéssica, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui participando desse momento especial que abre o ano. Abre o ano, nosso primeiro episódio de 2026. Então, assim, primeiros momentos de 2026, onde está todo mundo ali sonhando, planejando. Então, obrigada pelo convite. E quero me apresentar, para quem ainda não me conhece. Sou Roberta Almeida, empresária, mentora. Comecei no mundo dos negócios fazendo eventos, tenho uma empresa de eventos há 15 anos, a Miss Festas. Em 2018 eu inaugurei o e-commerce mais romântico do país, a Objetos de Coração, aonde eu fui para o Shark Tank na 6ª temporada, saí de lá com um investimento de R$1,5 milhão e junto também ganhei o prêmio na categoria varejo da DVB, no Top de Marketing, um prêmio muito importante que a gente tem no estado, com o case O Amor é um Bom Negócio. Eu tava lá no dia da tua premiação, foi um prêmio ali no Veleiros da Ilha, não foi? Mesmo, eu tava lá nesse dia, isso maravilhosa. Mesmo. E eu fiquei muito feliz porque eu fui a única pequena empresa no meio de tantas empresas gigantes, como o Grupo Almeida Júnior, Avan. Então, e a única empresa liderada por mulher. Então, olha assim, eu me considero triplamente premiada com esse case, porque a gente sabe, né, que não é tão fácil o mundo do empreendedorismo. E há 3 anos eu lancei meu programa de mentoria e consultoria na área de marketing e vendas, para você que quer acelerar os seus negócios e aprender como é que eu faço sucesso nas minhas empresas, né, como é que eu uso as estratégias delas e ensino para os meus clientes também alavancarem. A terem sucesso nas suas empresas também. A terem sucesso nas suas empresas também. Principalmente, Jéssica, quem tem muita dificuldade de ter negócio físico e migrar para o online, né? Porque parece fácil, mas principalmente quando a empresa tem muitos anos, é difícil, né, olhar outros canais, é difícil olhar outras possibilidades. Então, hoje eu trabalho também muito com esses clientes, já que eu sou uma pessoa que adora inovar, eu adoro fazer coisas disruptivas e muito inspirada também em filmes, às vezes a gente vê para se inspirar, para aprender. Que leva ao nosso assunto desse podcast de hoje, que é filme sobre merecimento. Nada melhor do que, como você falou, começar o ano entendendo que você sim merece ter sucesso, você sim merece crescer, merece ter uma carreira de sucesso ou uma empresa de sucesso, enfim, se você quer ser colaborador ou quer ser empresário, não importa. Você ter uma vida de merecimento, né? Merecer tudo aquilo que você tem, né, Roberto? E é isso mesmo, sabe, Jéssica, assim, nós todos merecemos, eu sempre digo, né, nós viemos nessa vida também para ser feliz e ter todas as coisas que a gente sonha, porque merecimento, todos nós merecemos, mas cada um tem o seu, o que te agrada mais, né? De repente o que me agrada não é o que te agrada, não é quem está estudando para um concurso público, ou não é quem decidiu morar sozinho. Então cada um tem o seu nível de merecimento, né? O que eu mereço ter. Então eu, Roberta, gosto muito, né? Sou forte entusiasta de trabalhar pelas coisas que eu mereço sem medo do julgamento alheio. E essa é uma grande barreira que eu encontro nos meus clientes de mentoria. O medo. O medo, principalmente as mulheres. Então, eu trabalho muito isso com eles também. Então, a gente acaba que quando vai trabalhar, né, com um cliente, seja fazendo evento, seja dando consultoria, você precisa também entender o lado humano. Exatamente. Né, Jéssica? Porque não existe CNPJ feito sem CPF. Exatamente. O mundo é feito pelas pessoas, né? Aí a gente, claro, tem essa questão da inteligência artificial, que veio até no próprio cinema, isso está sendo uma discussão grande, tá? Mas ele nunca vai substituir. Se a inteligência artificial não fizer para as pessoas, ela não vai ter nenhum espectador assistindo aquilo ali também, né? Exato. Então, assim, ó, eu acredito, eu gosto muito de IA, tá?
mas eu acredito que a IA, ela é um facilitador. Isso. Ela encurta o teu tempo para algumas coisas, mas eu não acredito que para tudo vai resolver. Haja vista no mercado de eventos, né? Você imagina, uma IA, ela pode até planejar um evento gigantesco, mas a execução, Não a vai fazer. implantação tá ali no detalhe, tá ali no capital humano. É né? verdade. É isso mesmo. A gente falando agora, vamos fazer um link sobre o merecimento com o filme. Você falou que você usa bastante os filmes no teu trabalho hoje para exemplificar o que você tá vendendo, vamos dizer assim, Sim. né? Qual é o filme que você acha que é mais importante para eu assistir hoje, para entender que eu mereço ser uma pessoa feliz, de sucesso, de prosperidade, enfim? Ó, eu vou falar pra vocês 3 filmes. Posso falar assim? Pode, a gente ia fazer o top 3 no final, Tá, mas se tudo você bem. quiser falar, tudo Não, bem. mas é porque aqui tem Que são imprescindíveis. isso. Então, assim, ó, é pra você, mulher, que tá com dificuldade de empreender, que não acredita em si, que tá difícil, que você vive, às vezes, num local onde é muito difícil de você sair, porque, assim, empreender envolve você romper barreiras. Sim. Eu gosto da Madame C.J. Walker, né, que foi a primeira mulher negra bilionária do empreendedorismo americano. A história dela eu acho, assim, fantástica, acho muito maravilhosa. E se você quer aprender sobre estratégia, né, que é um filme assim que virou muitas chaves na minha cabeça, e eu assisti na pandemia, e não é filme, é uma série. A Rainha do Gambito. Ai, Maria. O Então, Gambito da Rainha. o Gambito da Gambito Rainha, da desculpa. Rainha. Então, Anna Taylor-Joy é a atriz que faz essa série. Isso. Ela é fantástica mesmo. Então, assim, ela dá muitas aulas, né? Assim, eu custei assimilar algumas coisas, mas uma pessoa me recomendou ver essa série. E eu tava no auge da pandemia, trabalhando loucamente e sozinha. Porque eu moro sozinha, então só era eu e meus funcionários. Ninguém queria sair de casa, ninguém queria nada. E as pessoas não estavam muito dispostas a correr alguns riscos, enfim. E eu falei, gente, eu preciso. E o meu e-commerce decolou muito. Tipo, eu saí de 80 mil ano para 1 milhão ano. Meu Deus, é o case de sucesso que ela foi premiada, inclusive. Isso, foi o case que eu fui premiada. Então, assim, eu precisava entender como é que eu ia resolver algumas coisas rápidos e como é que eu ia trazer resoluções. E esse filme, assim, ó, mostrou, essa série mostrou, e ela tinha muitos sabotadores. Ela tinha milhares de sabotadores. E que nós temos também, né? E eu comecei a entender que quando você se cerca de pessoas boas, de pessoas que entendem, e você sai, que é uma coisa que eu bato muito na tecla, tá, Jessi? Saia daquele ambiente que te mata. Não é porque é sua família, não é porque saia daquele ambiente que não está te levando a lugar nenhum. E foi o que ela fez. E foi o que ela fez. E ela se cercou de pessoas muito maravilhosas. Foram alguns mentores que ela teve ali ao longo, né, do processo, que mostra que quando você se cerca de pessoas boas, você adquire mais autoconfiança, você vê que você merece aquele sucesso, você se torna dona, você se apropria, né? Então, assim, foi uma série que me marcou, assim, bastante. Eu também gosto bastante, eu acho ela fantástica na série. Eu venho acompanhando o trabalho dela desde o filme que ela fez Fragmentado, que ela foi sequestrada, não sei se você chegou a assistir esse. Não. Ele é um filme que tem 3 partes, o Fragmentado, o Vidro e o outro que eu esqueci o nome, que é com o ator do Duro de Matar, que ele se aposentou, o Bruce Willis. São 3 filmes, é uma série, depois eu passo pra você dar uma olhada. E aí eu venho acompanhando o trabalho dela, quando ela simplesmente despontou nessa série. Foi um dos maiores sucessos daquele ano na Netflix, o Gambito da Rainha. Isso. E realmente mostra essa estratégia. Mostra como você entende que depois que você merece aquilo... Isso, ninguém aí te segura. Ninguém te segura. É Ninguém bem te isso segura. mesmo. E- É uma lição essa série, né? E assim, ó, e eu não sou muito boa de nome, de série, de música, de Não tem problema, a Eu sou gente meio- vai relembrando aqui. eu sou meio relapsa, mas pra ver como eu gostei tanto, me marcou tanto, assim, e eu comecei a fazer exatamente, assim, algumas coisas que eu não conseguia enxergar aquela luz, eu comecei a fazer, e assim, ó, já essas coisas que já iam bem, porque lembra que quando eu abri meu e-commerce, eu já vinha do empreendedorismo, eu já tinha 10 anos de empresa, né? Então, meu e-commerce foi minha segunda empresa. Eu tava com 2 anos de negócio. E você teve a sorte de ter o e-commerce no meio da pandemia, que as pessoas estavam em casa e compraram de tudo, né? Tudo, assim, ó.
A pandemia me trouxe muitos ensinamentos, né? Eu também eu gosto muito de ver filmes sobre empreender, sobre merecer, sobre crescer, sobre se desenvolver. Eu sou apaixonada. Eu não gosto de filme de terror, tá? Não, tudo bem. Eu não gosto. Tem outros convidados aqui que já vieram no podcast que gostam, a gente fala com outros convidados. Não, eu não curto muito. Então, assim, mas me trouxe uma luz para algumas coisas, né? E fez também com que eu conseguisse contornar naquele caos que foi a pandemia, botar uma empresa em stand-by, deixar a outra empresa que eu já tinha 2 anos rodando, ganhar mais velocidade naquele caos todo, mas sem dúvida o ensinamento foi que eu nunca mais ia ter só um negócio. Nunca mais. É aquela história que a gente já falou de colocar os ovos em várias cestinhas, né? Então, assim, era uma coisa que eu comecei a fazer e a pandemia só me deu mais ênfase nisso, né? E eu falo fortemente para os meus clientes de consultoria que tenham, sim, outras fontes, diversifiquem, porque você pode ser muito bom naquilo que você faz, você pode ser maravilhoso, mas tem fatores que a gente não controla, a pandemia era um deles, né? Que podem te trazer aí algumas surpresas ao longo dos anos. Então, ter aí um plano B, mesmo que seja um plano B que não te traga tanta rentabilidade, mas que você tenha ali pelo menos algo que possa te dar um suporte caso o teu plano A falhe. É verdade. Aí já me puxa um gancho pro filme A Procura da Felicidade. Sim. Eu já falei sobre ele aqui milhões de vezes. Ele é um dos filmes épicos mais estudáveis, vamos dizer assim, para as pessoas, ainda mais sobre merecimento, né? Sim. Tem muitas cenas nesse filme que ele sofre, que ele fica angustiado, que não sei o que, mas quando ele consegue, ele entende que ele mereceu aquilo ali, porque ele batalhou todo aquele tempo. Sim. É espetacular, né? Não, e assim, o filme A Procura da Felicidade, ele mostra muito também sobre a persistência. Muito. Né? Ele mostra, assim, quando você tem um sonho, quando você quer algo, e você se foca naquilo, você se agarra muito mais nas possibilidades do que vai dar certo, do que está dando errado. Né, Jess? Porque assim, eu sou uma pessoa que gosta de olhar sempre o copo meio cheio. Então, se você olhar, ele, por mais dificuldades que tinha, ele não desistia, ele encontrava possibilidades e também, por vezes, ele não deixava se abalar pelo exterior. Né? Então, quando a gente descobre que a gente tem uma força interna, né, e que a gente merece, sim, chegar num outro lugar, que a gente não precisa se conformar naquilo que a gente está. E lembrando, assim, que não existe uma velocidade certa, né? Porque cada um de um jeito, né? Então, eu gosto muito desse filme. Eu sou apaixonada, eu vi ele faz muito tempo. Eu já vi 2 vezes. Ixi, eu já vi umas 10 aqui. Esse filme, mais ou menos, assim. Toda vez que, assim, tá passando, às vezes, na TV, eu paro pra assistir. Já assisti muitas vezes, até no streaming. E cada vez que a gente assiste, a gente vê uma coisa diferente, assim, sabe? Porque assim, esse é um filme que nem tu falou, né? Ele aborda muitas coisas e conforme até o nosso estado emocional naquele momento, você vai chegar mais uma coisa ou menos, né? E eu vejo isso por mim, por exemplo. Quando eu quero só assistir um filme aleatório, quero descansar a cabeça. Não quero pensar. Não quero pensar, quero desligar. Eu assisto de um jeito. Agora, por exemplo, quando eu sento com o propósito de ver algo, seja uma cenografia para um evento, seja me inspirar num tema, né? Seja eu entender mais sobre algo que eu tô com dificuldade de processar, a gente enxerga aquele filme também de outras maneiras. Com certeza. Sempre vai aprender alguma coisa, né? Sim. E o engraçado aqui, não é engraçado, é propósito. A nossa lista aqui, ela tem vários filmes inspirados em histórias reais. Então, assim, superação de pessoas que passaram por muitos perrengues, vamos dizer assim, para chegar onde elas chegaram. E, inclusive, o Chris Gardner, que é o cara que foi inspirado o filme, ele depois vendeu, né, a empresa dele por milhões, assim. Ele se tornou um dos caras mais ricos ali daquele período da história dentro do negócio que ele fazia. Mas a cena que mais me toca nesse filme é a cena quando ele tá com o filho dele no banheiro do metrô. Sim. Que ele inventa uma caverna. E ele começa a contar uma história. Então, assim, a delicadeza dele com aquela criança e fazer aquela criança se adaptar também àquele meio que eles estavam vivendo completamente adverso. Transformar o caos numa coisa menos pior, como eu costumo dizer, né? Então, assim, às vezes você também precisa usar da criatividade para
não afetar todo mundo que está no teu entorno, né? E até para você também levar aquilo de maneira mais leve, né? Exatamente. Transformar o caos em oportunidade. Eu vou pular um outro filme aqui que a gente tem na lista e vou falar de Estrelas Além do Tempo. Você já assistiu esse? Estrelas Além do Tempo? Esse eu não assisti. Esse é a história de 3 mulheres negras que vão trabalhar na NASA. E em um certo momento, uma delas trabalha num núcleo, que é essa daqui, que eles estão tentando levar o homem para a Lua pela primeira vez. E ela descobre um cálculo, mas ela era uma mulher negra dentro de uma instituição que só acreditava em homens. Sim. Essa daqui liderava um grupo de mulheres que iam ser substituídas por uma máquina para fazer os cálculos. E essa não foi a que fez a CJ? Também. Essa daqui. É a mesma atriz. E aí elas transpuseram assim inúmeras barreiras para poder ter sucesso dentro da NASA. Porque primeiro, elas eram mulheres. Segundo, elas eram negras. E terceiro, mulher só fazia cargo ali de secretária e tal. Então assim, esse também é outro filme que deixa muitas lições. Essa daqui, ela era uma engenheira. Ela lutou para fazer a faculdade de engenharia junto com os homens. Ela não tinha voz. Então ela foi para um tribunal e emocionadamente ali, ela fez com que o juiz aprovasse a entrada dela numa universidade para ela se tornar engenheira da NASA. Então assim, o que elas fizeram, e é baseado em uma história real também. E olha que legal, né? E isso é muito desafiador. E daí eu posso falar com propriedade, porque minha avó se formou em engenharia na UFRJ em 1962. Nossa! Tá? 600 homens e 2 mulheres. Olha só. Mais ou menos o que ela fez, tá? Isso. E pensa que minha avó não era uma mulher negra, né? Ela já tinha uma posição razoável, porque você fazer faculdade em 1962, você na Universidade Federal do Rio de Janeiro, você tinha que ter assim muita dedicação e querer romper muitas barreiras. E ainda assim foi um super desafio, né? Então imagino que essas mulheres passaram, porque a NASA também é uma instituição muito grande, né? Muito conservadora, né? Então o desafio foi ainda maior, porque elas tinham que romper a barreira da inteligência. Nós não somos só donas de casa, nós também temos cérebro para muito mais. E ela tinha um cérebro para matemática maravilhoso, tá? Ela fazia contas que muitos dos graduados ali da NASA não conseguiam resolver. E além do que num tempo onde as mulheres ficavam mais em casa, né? Então, assim, ela estava rompendo 2 coisas, que era não ser só dona de casa, não desmerecendo, porque é um trabalho invisível, né? Na maioria das vezes, as pessoas consideram que a pessoa não trabalha, sendo que muita gente nem conseguiria passar uma semana cuidando da própria casa sozinho e coordenando tudo. Mas estavam ali numa cultura super fechada, né? Então, assim, romper cultura... E a NASA é uma empresa com uma cultura muito forte. Nossa, completamente. Né? Então, romper isso tudo foi difícil. Quando elas conseguem todos os objetivos dela, como você falou, com muito trabalho e, assim, rompendo muito, ouvindo muita coisa. Uma das cenas mais curiosas desse filme é que elas não podem usar os mesmos... Era daquela época da segregação racial. Então, elas não podiam usar os mesmos banheiros que os brancos. Ela tinha que ir para um outro setor na NASA que ficava a mais de, não sei, 15 minutos de onde ela estava para ir até o banheiro. Então, ela perdia tempo também fazendo isso. Aí, toda vez que o chefe ia procurar ela estava lá indo até o banheiro. Aí, ele foi lá e quebrou a placa e falou assim, agora você vai usar esse aqui que é do lado da sua sala, assim, sabe? Então, olha... Quantas barreiras que elas tiveram que quebrar. Eu preciso assistir esse filme. É muito bom. Tu vai assistir, tu vai me dizer depois. Ele tá disponível no Disney, se eu não me engano. Disney Plus. Isso mesmo, Disney Plus. Aí eu venho para um outro filme sobre merecimento de novo, que é Um Sonho Possível. Esse filme eu sou apaixonada. Maravilhoso. A Sandra Bullock ganhou um Oscar, né? De melhor atuação. Não, assim, ó, esse filme eu sou apaixonada, tá? Eu acho que tem muitas lições, né, Jess? Assim, ó, tem a questão da persistência, tem a questão de você ser acolhido num ambiente totalmente diferente daquele que você foi gerado, né? Tem aquela baixa autoestima que você precisa de alguém
para te colocar, e essa pessoa tá vendo que você é uma pessoa que tem toda a capacidade, só que a gente precisa mostrar, né? Às vezes, eu tenho 2 clientes assim, tá? Que eu dou consultoria, que eu falo, vamos lá, vamos por esse caminho. Ela assim, Roberta, mas tu acha? Eu falei, gente, eu tô visualizando, eu tenho certeza do que eu tô falando. Olha, a pessoa que tá de dentro, ela não enxerga, né? E eu falo, olha de onde é que você veio, olha onde é que você está, olha quanto progresso, porque é isso, né, Jéssica? Quando a pessoa não se acha merecedora, a gente vê também isso no filme, ela não consegue olhar nada positivo, ela não consegue olhar nada construído, ela tem muita dificuldade de olhar e falar, não, mas esse copo já teve mais vazio, já consegui encher ele. É verdade. Olha quantos quilômetros eu já andei para estar até aqui, né? Então, ter um treinador, que foi o caso dele, foi pegar a pessoa que confiou, né? Que mostrou, e claro, ele era fora dos padrões para um monte de coisa. Exatamente. Então, assim, e você ser fora do padrão, depende fora do padrão para quê? E depende de que padrão? De que padrão, claro, e também isso é muito que é injetado na gente quando a gente é pequeno, ou quando a gente está num ambiente errado, né? Quando está num ambiente psicologicamente abalado. São as nossas crenças limitantes que a gente fala tanto que a gente tem que transpor, né? Exato. Então, assim, eu vejo muito isso no meio empresarial, tá? E eu vejo isso muito mais em mulheres do que em homens, né? Então, ali no filme, quando ele tem um acolhimento, né, de várias pessoas e pessoas completamente diferentes, ele começa, não, eu não sou ruim, eu não sou uma pessoa diferente, eu sou uma pessoa que merece, né? Então, assim, ele começa e uma mensagem muito legal que o filme traz, que também a Procura da Felicidade traz, que eu acredito que a gente tem isso na vida, que é acreditar no processo. Né, Jéssica? Nada acontece do dia pra noite. Verdade. E a gente sempre tem aquela história de querer ser tudo pra amanhã, tudo pra amanhã. Não, e assim, e a internet, aqui eu quero dar um recado pra você. É tudo muito rápido. Eu quero dar um recado pra você que acredita que tudo que você vê na internet, a vida e os processos, elas não são que nem o Reels que você faz assim e a sua vida se transforma. Isso chama-se tecnologia. As pessoas usam para colocar algo, mas que não funciona assim o processo. Na vida real. Na vida real. Né? Então, assim, eu vejo que a internet, ela traz muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Então, quando você olha um filme, você para e vê um filme, principalmente como esse, você consegue visualizar que, assim, é uma etapa por vez. Não é um clique. É uma construção. Exatamente. Né? Mais importante que o resultado é o processo até você chegar. Porque o processo vai te levar ao resultado. Exato. Né? Então, assim, quando eu venho para os meus clientes de consultoria, de mentoria, eu pego eles e falo assim, olha onde você já esteve, olha onde você está e nós vamos caminhar agora para cá. E não existe mágica. Não. Vocês estão me chamando. Trabalho. Claro, assim, qual é a vantagem de você ter, por exemplo, um mentor ou um coach que nem, né? É a pessoa que tem mais experiência, ela já trilhou aquele caminho e ela vai te dar um atalho de tempo e de conhecimento. Exatamente. Né? O treinador, ele serve para isso. Então, para ele te ensinar os caminhos mais rápidos, os caminhos mais corretos, mas quem vai ter que trilhar aquilo é você. Entendeu? Então, esse filme, ele traz muito isso. Né? E, claro, tem os desafios. Ele é um cara grande, ele é um cara pesado, né? Então, tem ali nos processos... Ele veio de uma família completamente desestruturada. Que, gente, é uma coisa muito normal. Né, Jéssica? Se a gente pegar a história dele... Sim, a gente tem casos aqui de amigos nossos que eu posso citar aqui, que vocês já sabem de quem que eu tô falando, que veio também de uma família desestruturada, que agora é um baita de um empresário aqui na cidade, né? Então... Sim, então, assim, é você procurar e entender que... a gente tem aquele estado popular que principalmente acontece quando as pessoas estão num nível de muito baixa renda, que você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Não é assim, é a síndrome da Gabriela? Não, né? Não, exato. E claro, num ambiente de uma renda menor, é muito mais difícil você sair. Eu estava escutando esses dias uma psicanalista falando e ela tá o melhor exemplo. Você já viu algum siri fugir do balde? Porque quando o siri tá fugindo, o outro puxa para baixo. É verdade. Você pode ver o pessoal pescando siri, e aqui na Lagoa da Conceição em Florianópolis tem, eles não usam nenhuma proteção, eles não usam nada.
Então, é você ser aquele ser mais ágil que de vez em quando escapa, né? Então, por quê? Porque se você ficar ali, a zona de conforto tende a te puxar para baixo. Você falou disso, me lembrei do próximo filme que a gente vai falar aqui, que é o Parasita. Nossa, esse filme é sensacional. Então, eu não tinha assistido, eu não conhecia, e eu vi esse filme. Nossa, ele ganhou o Oscar, né? Tem 5 dias. Eu fiquei extasiada, tá? Eu fiquei assim, ó. É um filme que também ensina muito, né? Nossa! Essa é uma loucura para quem Primeiro que é uma crítica ferrenha ao nosso sistema do capitalismo hoje, né? Sim. Que mostra duas realidades completamente diferentes. A cena da enchente, pra mim, foi o ápice do filme. Sim. Aquele outra... Não vou nem dizer que não é spoiler mais, porque é um filme de 2019 e vencedor de Oscar, todo mundo ouviu falar. Aquele senhor que também mora lá naquele porão. Gente, é muita mensagem no filme. Não, a governanta que esconde, né? A governanta que esconde o cara. Então, assim... ou seja, eles usam muita estratégia para sobreviver, né? E eles também, assim, muita disparidade, né? Entre famílias muito pobres, uma família muito rica. E assistam o filme porque é uma disparidade absurda, tá? É uma coisa assim, ó, parece surreal. E assim, ó, e mesmo no meio do caos, eles tentavam não perder a postura para tentar crescer na vida. Fazendo algumas coisas erradas e fazendo muitas do caso. Isso. E a ira e a vontade de crescer era tão grande, e a ira nas coisas desproporcionais fizeram aquele filme, o final meio que trágico, sim, né? Mas que mostra que, assim, que o ódio, a vontade tão grande de vencer, que se ela é descontrolada, é prejudicial. Ela é muito prejudicial. Ou seja, claro, porque tinham muitas barreiras, né, muitas disparidades entre as famílias. Haviam sonhos muito grandes de ambos, né? Existia ambição das duas partes. Mas quando você não está cercado de coisas boas, de pessoas te ajudando, quando você começa a ficar disfuncional, a tragédia pode acontecer. Tudo muda. Tudo muda. Exatamente. Né? Então ele também fala sobre isso. Então, assim, nós merecemos o melhor, merecemos, mas na minha opinião também não vale tudo a qualquer custo. É verdade. Né? Então, assim, eu acho que o filme... Eu fiquei muito impactada. Assim, ó, eu fiquei procurando. Eu falei, não, eu vou ver. Nossa, eu não tinha visto ainda. Eu não tinha visto ainda. Tanto é que ele, né, foi vencedor de Oscar de melhor filme, melhor diretor, melhor filme internacional. Ele ganhou inúmeros prêmios nesse ano. E, assim, eu não sei, ele é uma obra-prima do cinema pra mim, esse filme, né? Que tem tudo isso que você falou e um pouco mais, assim. A gente fica... eu fiquei paralisada quando eu não conseguia levantar da cadeira do cinema pra ir embora, sabe? E assim, ó, e é um filme, né, Jéssica, que você precisa prestar muita atenção. Muito, Ele é rápido, ele tem cenas, assim, que se você perder um diálogo ali, você já perdeu a história toda. Né? Então, assim, é um filme muito dinâmico, né? Te prende, sim, realmente. E ele também mostra como, às vezes, assim, o mundo tá tão louco que você pode virar uma pessoa que você nunca foi. E as pessoas acreditam nisso. Fantasiar tanto e acreditar tanto que você está naquele lugar que você acaba fazendo coisas inacreditáveis, boas e ruins. Então, o que eu vejo do filme, assim, que eles queriam crescer, mas que eles fizeram muitas coisas ruins, mas um ruim do ponto de vista que a gente vê. Porque dentro do mundo deles... Pra eles era bom. Não, pra eles era bom, e outros, eles não tinham quem guiasse eles e falasse se aquilo era muito bom ou ruim. É verdade. Então eles estavam fazendo em tudo que eles achavam que tava certo. Né? E pra isso, né, cometeram vários crimes, né? Mentiram, omitiram, enfim, mataram. Tem muita coisa louca ali. Mas realmente, aí a gente tá falando de merecimento. Exato. Eles se colocaram no papel de que eles mereciam ter aquela vida. Eles mereciam morar naquela casa, eles mereciam tudo aquilo, mereciam andar naquele carro, né? Tanto é que a primeira oportunidade que eles têm de ficar em casa, eles fazem aquele banquete, eles abrem todos aqueles uísques, aquelas comidas caríssimas. E depois eles ficam todos escondidos embaixo. Já a mesa é isso, então... É muita loucura, Claudia. É muita loucura. E agora, lembrando também uma coisa, né, Jéssica? Se a gente pensar um outro lado, olha como, assim, eles não tinham suporte externo. Nada. Mas eles, como família, eles eram muito unidos,
E assim, ó, e pra gente ver como eles não eram egoístas. Que é a primeira oportunidade que um teve de crescer, eles levaram todos. Exato. E durante todo o caos, ninguém se largou. É verdade. Então, assim, para você também ver que quando você se cerca de pessoas que acreditam no uma mesma coisa, elas podem ser seus familiares, seus amigos, enfim, né, seus funcionários, mas quando tá unido e tem um objetivo, vai em frente. Vai em frente. Claro que eles não usaram todas as coisas corretas. Assim, digamos, não vai em frente fazendo o que eles fizeram, né? Mas cerque-se de pessoas que têm o mesmo objetivo que você, né? Na hora boa e na hora ruim. Porque na hora boa eles estavam juntos e na hora do caos eles também ficaram juntos. Esse filme é excelente, maravilhoso. Quem não assistiu ainda, por favor, assista Parasita. Pra gente seguir aqui, Intocáveis, que também é um filme maravilhoso. Eu assisti faz muito tempo e eu acho que foi assim... ele também tem essa disparidade. Tem. Né? Mas é um filme, assim, ó, Jéssica, que ele traz muitas lições sobre ser humano. Sim. Né? Que todos nós... Porque, assim, que dinheiro não resolve tudo. A gente vê aqui, né? Que dinheiro não resolve tudo. E que quando se gera confiança... quando você se abre também para... quando você está disposto a quebrar barreiras, quebrar preconceitos... Né? Quando você entende que nem todo mundo quer te fazer mal, nem todo mundo quer só o teu dinheiro, nem todas as pessoas elas querem te usar, né? Eles quebram ali uma barreira que gera uma confiança muito grande, né? E às vezes o que a gente precisa para praticar aquele merecimento de que eu mereço ser feliz, eu mereço poder fazer escolhas, que tem gente que tem medo de fazer escolha. Sim. As pessoas têm medo de escolher. Só que a gente escolhe o tempo todo, né? Na nossa vida. Ó, eu sempre faço pra você que tá começando aí 2026, tá um pouquinho perdido, eu vou falar algo que eu ensino pros meus clientes de mentoria, que tem muito a ver, tá? Com o filme, que é o seguinte. As pessoas têm medo de sonhar. Muita gente tá desacreditada. Então, eu sempre digo pros meus clientes fazerem o caderno dos sonhos. Tudo que você sonha para aquele ano, tudo que você sonha em 5 anos e tudo que você sonha em 10 anos. Eu não tive até hoje um cliente que não me xingou dizendo que atividade difícil. E é difícil mesmo. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Por mais que a gente almeje alguma coisa, a gente não tem ideia. Mas às vezes, Jéssica, as pessoas estão tão desacreditadas de que a vida pode continuar, de sonhar, de que mesmo que eu tenha um problema, eu posso atingir outros patamares, que as pessoas começam a andar no automático. E quando eu coloco elas para pensar, ela não sabe nem o que ela faz. Ela não sabe nem o que ela quer. Nossa, daí não dá, né? Ela não sabe nem o que ela quer. E eu falo assim, coloque desde atividades simples do tipo, eu não quero mais precisar fazer reunião antes das 8 horas da manhã. Eu quero estar almoçando com a minha família e com os meus filhos 3 vezes por semana. Não, mas essa pessoa, desculpa fazer o adendo, que faz reunião antes das 8 horas da manhã, ela não merece nem estar no mundo, já começa por aí, né? Sim, não, gente, mas 8 horas da manhã, mas não, às vezes, Jéssica, quando você está empreendendo lá no começo... você tem que se sacrificar. Você precisa, mas isso tem que ter um tempo. Então, assim, eu sei que eu vou estar X tempos fazendo isso, mas eu desejo não precisar fazer mais isso em X tempos. Se você não sonha, se você não visualiza... E, gente, isso é pra tudo. Eu quero comprar um carro assim, marca assim, cor assim. Tem gente até que cola o carro lá na geladeira, na parede, pra ficar olhando aquilo lá, porque você atrai, né? O pensamento, a energia atrai também o que você quer. Exato. E daí, quando assim, você... enxerga, você para pensar no do tipo, não, é possível. É notável, assim, ó, todo mundo começa a ter uma mudança de atitude. Eu vou fazer esse caderninho aí. Faça. Aprendi várias coisas. Então, assim, ó, e assim, ó, e não precisa ser coisas muito... O ano que vem, 5 e 10 anos, né? Isso. 2026 todo, né? Então, aproveita que tá aí começando o ano, dá tempo. 5 anos e 10 anos. Eu sempre recomendo que você deixe páginas em branco. Faz o primeiro ano, deixa umas páginas em branco, faz 5 anos, porque você vai ver que ao longo do que você vai conquistando, você vai ajustando, você vai aprimorando e você vai entendendo que aqueles 5 anos pode acontecer em 3 anos, que aquele 10 anos pode acontecer em 8 anos, que aquele que tu planejou lá para o final do ano, você pode atingir em 4, 5 meses. Por quê? Porque você está conectado com o que você quer.
Você para de desconectar com o restante do E aí mundo. a tua energia Que é o vai que te levar aquilo também. Pode ver que quando eles se conectam, Aham. as coisas ao redor não se abalam mais. É verdade. E eles começam a entender que eu mereço ser feliz, não é porque eu tive um problema, não é porque eu vim de uma outra classe social, entendeu? Então, assim, e a gente fala, mas as pessoas têm esse medo, Tem, claro que tem. né? Se você perguntar hoje para a maioria das pessoas o que elas desejaram para o ano novo, Tem gente que nem sabe, nem lembra mais. entendeu? Porque, e outra, ó, mulheres têm Eu muito... consegui atingir meu objetivo esse ano. Ai, foi bem legal. Então, é muito bom. Então, assim, ó, tem muitas, principalmente as mulheres, tá, gente, que culturalmente nós somos criados para casar, para ter filho, ter aquela família e tá ótimo para você se contentar com aquilo, tá? Não que isso seja pequeno, porque ter uma família, se estruturar, muito bom. mas assim, ó, você pode muito mais do que isso. Você pode ser mãe, você pode ficar bonita, você pode fazer outras coisas para sua vida, não necessariamente empreender, não tô falando sobre empreender, mas não se limitar àquilo que a sociedade espera que você faça. E daí você tá cheio de sonho e você começa a se matar. Sim. Porque acha que não merece, porque aquilo ali que foi projetado para você já tá bom. Já tá diferente. Aí eu vou entrar no último... Não, no último não. Eu vou deixar o Bela Vingança pra falar no final. Menina de Ouro. Que é completamente sobre merecimento. E aí a gente tem... Menina de Ouro, deixa eu ver se eu já assisti, que eu não sou muito boa de nome de filme. É aquele filme que ela quer lutar, que é a Hilary Swank, que quer ser uma lutadora. Tá, não E vi. ela... Tá, bom, aqui a gente O Bela não Vingança tem... eu vi, fiz questão de Tá, ver. aqui a gente não tem um final feliz nesse filme. Mas o que eu quero deixar de recado pra ele é que ela foi atrás do objetivo dela, ela lutou por aquilo, ela buscou. No final das contas, esse filme ganhou 4 Oscars, tá? O Clint Eastwood ganhou Preciso como assistir. melhor diretor, ela ganhou como melhor atriz, ganhou ator coadjuvante também, que ele é o diretor e ator do filme. E é um filme que fala sobre a busca pelo teu... Isso que você tá falando aqui agora. Você visualizar o que você quer. No final das contas, ela sofre um acidente. Eu vou dar spoiler porque o filme é de 2004. Ela sofre um acidente e não consegue atingir o objetivo que ela quis. E aí ela tem que também enxergar a vida por outros olhos e entender que ela pode ser feliz de outra forma. Que era o que a gente estava falando de Intocáveis também, né? Sim. Não, e não significa que a gente não tem que remanejar. isso Né, é Jéssica? verdade. Porque, assim, ó, primeiro, É imprevisível, né? a gente não consegue, né, planejar, a gente não tem controle sobre o nosso futuro. Então, eu sempre digo, aproveite o melhor ativo que você tem, que é o tempo. Que é algo que a gente ganha quando a gente nasce, mas que a gente nunca sabe quando vai acabar. Então, assim, aproveitar muito tempo, planejar as coisas que você quer naquele momento, né? Não ficar só lá rolando o feed das redes sociais, né? Não deixar a vida me levar, a vida leva eu, porque isso também tem um custo, né? E lembrando uma coisa também, né, Jéssica, que dinheiro, emprego, você recupera. O tempo não. É verdade. Então, o tempo é o maior ativo que a gente tem e que a gente deve cuidar como a gente usa, com quem a gente usa, né? E pra que a gente usa. E aí, pra fechar, a gente fala de Bela Vingança, então. Sim. Você assistiu, você não tinha visto também. Não, eu assisti, eu dei risada, né, no começo, assim, e é uma triste realidade, né? Infelizmente. É uma triste realidade. Então, eu não tinha visto, né? Eu falei, não, eu preciso, Parasita, isso eu sou obrigada a assistir. Que bom, porque são 2 filmes ganhadores de Oscar. Sim. Esse ganhou como melhor roteiro original e ganhou o BAFTA, que é o Oscar britânico também, isso eu como não melhor conheço. filme. Melhor filme britânico. Sim. Então, assim, é bom, né, Jéssica, assim, a gente vê quando você tem um aprendizado e você fala, opa, acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Aqui agora o jogo é meu, né? Você aprende, porque a vida é um grande aprendizado. Claro que tem coisas ali que não... De novo, a gente não recomenda fazer o que ela fez, Isso, óbvio, gente. mas... O intuito não é esse, né? E o final pra ela não foi feliz também, de novo, né? Exato. Mas no final das contas, ela atingiu o objetivo dela. Claro. Então, assim, ó, e você vê que ela tinha um estômago, né? Pra aguentar tudo aquilo. Pra aguentar, que nem no Parasita. É. Porque haja estômago, assim, haja frieza,
né? E muita tomada de risco. Então, que é algo que você não precisa ficar correndo risco a vida inteira, né? Porque isso também tem gente muito viciada em tudo tem que ser muito difícil, ou tudo tem que ter muito risco, tudo tem que ter muita adrenalina para você conseguir. Isso não é bom. Isso não é bom. Porque isso, inclusive, é o que faz, às vezes, muita gente ir à falência e a ter fracassos, porque a pessoa ficou viciada em eu sou ruim, eu fiquei bom, eu fracassei. Isso não é legal, porque isso desequilibra, né? Então, mas o filme eu gostei. É maravilhoso. E assim, fala sobre merecimento. Agora eu mereço que ela seja vingada, porque a gente tá falando de um filme sobre vingança. Pra quem não assistiu o filme, gente, a história é uma amiga dela da faculdade foi abusada por um grupo de amigos e morreu. Acabou morrendo, ela acabou tirando a própria vida porque ela entrou num estado depressivo. A amiga quis se vingar dessas pessoas no futuro, só que ela também não teve um final feliz. E aí você falou do risco. Isso. A gente recomenda o risco calculado, não o risco completamente louco. Mas ele é um filme maravilhoso, ensina várias lições pra gente. Outra crítica à sociedade, né? Que as mulheres são desvalorizadas, menosprezadas. E até a própria amiga, né? No caso, a gente vê, hoje em dia tá muito em alta nas manchetes, que às vezes a pessoa é desacreditada, então muitas pessoas acabam por tirar a vida porque elas tentam falar, elas tentam se manifestar, mas elas não são tão apoiadas, né, que acabam cometendo, infelizmente, uma besteira dessa. Mas você também não deve levar tudo a ferro e fogo. Claro, a gente deve sim lutar, batalhar para que essas coisas parem de acontecer e tal, mas não tão afinco, porque você pode botar sua própria vida em risco, né? Tem que não fazer justiça com as próprias mãos. Como foi feito aqui no filme. Mas assim, Carey Mulligan, ela tá espetacular nesse filme. Eu vi ela, outra atriz nesse filme, e deixou realmente uma lição, que é uma coisa preocupante, isso que você falou. Hoje tá em voga, vamos fazer o nosso papel social aqui agora. Se você tá passando por um momento, busque ajuda, gente. Isso. Tem tantas instituições hoje, tantas pessoas, busque ajuda de uma pessoa próxima, de uma instituição, das próprias autoridades. Não passe esse perrengue aqui, porque pode te custar, né? E assim, né, Jessi, as pessoas falam, aumentaram muitos casos. Na verdade, gente, se vocês pegarem pesquisas, não é que aumentaram muitos casos. Sempre teve muito caso de abuso, sempre teve. A diferença é que agora as pessoas tomaram mais coragem de se manifestar, e as pessoas têm mais canais para se manifestar. É verdade. Elas têm mais recurso, né? A gente tem hoje o celular, tem a internet, você liga, você pede ajuda mais rápido. Antigamente, uma pessoa em casa, uma mulher que apanhava em casa, ela não tinha pra onde ou cara correr. abusada, ela não tinha para onde correr. Ela não tinha um telefone para usar, né? Então, assim, ou seja, as instituições hoje também te dão mais amparo para que você tenha mais força, para que isso não abale o seu psicológico de uma maneira que você acha que você não merece ser feliz de novo. E todas merecem, viu? Todas merecem ser felizes, todas merecem ter o seu... sonhos realizados. Né? E se desprender daquilo ali, né? Aquilo ali não faz parte. Não é isso que a gente veio falar aqui no podcast hoje, mas quero que fique clara essa lição, né? Que todas merecem também ser felizes, né? Isso. A gente tá falando sobre merecimento aqui hoje. É verdade. Merecemos ter um 2026 magnífico. Maravilhoso. Roberto, obrigada. Nosso tempo acabou. A gente pode voltar a falar sobre outros assuntos aqui, mas eu posso dar o spoiler? Pode. O ano que vem a Roberta vai ter um podcast dela também, gente. Sim. Então, eu vou deixar aqui nas redes sociais para o pessoal seguir você e depois assistir seu podcast também. Eu quero te agradecer muito. A gente teve uma conversa maravilhosa, lições maravilhosas desse filme. E lembrem, todo mundo merece aqui, você que está começando um ano novo, você merece ser feliz, merece o melhor, merece tudo. Sim. Obrigada pela tua presença aqui. Eu merecia você aqui hoje. Maravilhosa! Obrigada pela oportunidade. O podcast vai se chamar Isso é Sério, vai falar sobre a vida real. Sim, isso é sério, que as pessoas têm problemas inacreditáveis. Então eu vou trazer, Jessi, pessoas famosas, pessoas anônimas, mas problemas reais que as pessoas superaram para atingir o que elas queriam. Adoro. Né? O merecimento, o sucesso, o que aquilo transformou na vida das pessoas. Então, sim, isso é sério. Vai ser meu podcast.
Segue no Instagram. Já tem Instagram, isso é sério, podem seguir. Isso. E quem quiser saber também, quem quiser ter um 2026 muito romântico, vai lá no meu e-commerce, @objetos_de_coração, o e-commerce mais romântico do país, para transbordar amor. Afinal, a gente vai deixar os arrobas aqui na descrição do vídeo também. E ó, lembrando que o objeto de coração, ele não tem gênero, ele não tem cor e ele é uma linguagem universal. É um presente que você recebe sem precisar mandar um cartão, porque ele já fala por si. É verdade. E você, empresário, que quiser uma ajuda para aumentar o seu merecimento pessoal e profissional, vai lá na RA Mentoria, me chama, que é alguém da minha equipe ou eu mesma, vou te entrevistar, vou ver o que eu posso te ajudar para você ter um 2026 rico em vários aspectos. Maravilhosa. E aí, vendedoras como somos, nós fizemos o jabá da Roberta. Com certeza. Gente, vai ficar tudo aqui, os arrobas das empresas da Roberta. Sigam ela lá também. Isso é sério, vai sair o ano que vem. Na verdade, em 2026, porque esse podcast já está rodando em 2026. E se você gostou desse episódio, deixa um like aqui pra gente. Obrigada, Roberta. Obrigada, amei. Feliz ano novo pra todo mundo e até o próximo episódio. Até o próximo.